A sombra na escuridão. A chuva batia incessantemente contra as janelas da pequena casa, isolada no campo. Lucas, um homem solitário de 32 anos, havia se mudado para aquele lugar em busca de paz. Ele estava cansado do caos da cidade, do trabalho desgastante e da falta de sentido que sentia todos os dias. Achava que uma vida simples, cercada pela natureza, lhe traria a serenidade que tanto almejava. A casa era antiga, mas confortável. Tinha 2 quartos, uma sala ampla, uma cozinha modesta e um porão que ele nunca havia aberto. O antigo dono não mencionara nada estranho, apenas não entre no porão à noite. Lucas riu daquilo na época. Uma superstição boba de alguém que viveu isolado por muito tempo. A primeira semana foi tranquila. Lucas passou os dias arrumando a casa, limpando o jardim e explorando a floresta ao redor. À noite, sentava-se na varanda com um copo de vinho, ouvindo o som dos grilos e o vento balançando as árvores. Tudo parecia perfeito, até a noite em que ele ouviu o primeiro barulho. Era tarde. A chuva caía pesada e o vento uivava lá fora. Lucas estava na cama, quase adormecendo, quando ouviu algo vindo do andar de baixo. Um rangido suave, como se alguém estivesse andando descalço pelo assoalho de madeira. Ele se sentou na cama, o coração acelerado. Tentou racionalizar. A casa era velha. Podia ser apenas o vento ou a madeira se acomodando. Ainda assim, pegou uma lanterna e desceu devagar. A sala estava vazia. A cozinha também. Ele conferiu as portas e janelas, todas trancadas. Quando estava prestes a voltar para o quarto, ouviu outro som. Um leve arranhar, vindo do porão. Lucas ficou parado, a mão na maçaneta da porta do porão. Ele se lembrou do aviso do antigo dono e, por um instante, sentiu um medo irracional crescer dentro dele. Mas o cansaço venceu e ele voltou para o quarto, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Na noite seguinte, o barulho voltou. Dessa vez foi mais claro. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando pelo porão. Lucas ficou acordado, ouvindo, até o som desaparecer por completo. Na terceira noite, ele decidiu verificar. Munido de uma lanterna e um pedaço de cano que encontrou no galpão, abriu a porta do porão. O cheiro de mofo e poeira o atingiu imediatamente. A escada de madeira rangia a cada passo e a luz da lanterna tremulava nas paredes úmidas de pedra. O porão era pequeno e parecia não ter nada além de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. Lucas vasculhou o ambiente, mas não encontrou nada em comum. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Quando estava prestes a subir, a lâmpada do porão piscou e apagou. O coração dele disparou. A única luz era a da lanterna, que começava a falhar. Ele subiu as escadas rapidamente e trancou a porta atrás de si, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. A partir daquela noite, as coisas pioraram. Lucas começou a notar pequenas mudanças na casa. Portas que ele tinha certeza de ter fechado estavam abertas. Objetos mudavam de lugar. Certo dia, encontrou marcas de mãos sujas de terra na parede do corredor, pequenas demais para serem suas. O sono se tornou raro. Ele acordava de madrugada, sempre às 13h33, com a sensação de que havia alguém parado ao lado de sua cama. Certa vez, jurou ter visto uma sombra alta e magra no canto do quarto, mas quando acendeu a luz, não havia nada. A pior noite foi quando ele ouviu sussurros. Estava deitado, tentando ignorar os sons habituais do porão, quando um murmúrio baixo, quase imperceptível, ecoou pela casa. Parecia vir do corredor. Lucas ficou imóvel, o coração batendo tão forte que ele achou que iria desmaiar. O sussurro ficou mais alto, mais nítido, e parecia dizer seu nome. Lucas. Ele se levantou.
trêmulo, e pegou a lanterna, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Desceu as escadas, foi até a porta do porão e a abriu com força. A escuridão lá embaixo parecia mais densa, mais viva. "Quem está aí?" gritou, a voz ecoando nas paredes de pedra. Nenhuma resposta, apenas o silêncio opressor. Lucas começou a descer, a lanterna tremendo em sua mão. No meio da escada, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Pegadas de lama subindo as escadas, mas não havia pegadas descendo. Alguém ou algo havia saído do porão. Ele correu para o andar de cima, trancando a porta do porão atrás de si e empurrando um armário contra ela. A noite passou em claro, com Lucas sentado na sala, segurando uma faca, o olhar fixo na porta. Quando o sol nasceu, ele tomou uma decisão. Iria embora. Aquele lugar não era seguro, mas a casa não o deixaria sair tão facilmente. Ao tentar abrir a porta da frente, Lucas descobriu que estava trancada, por dentro, com uma chave que ele nunca vira antes. Todas as janelas estavam pregadas e as ferramentas do galpão sumiram. Ele estava preso. Naquela noite, os sussurros voltaram, mas dessa vez vinham de todos os cômodos, risadas infantis, choros abafados e, o pior de tudo, o som de algo grande arranhando a porta do porão, como se estivesse tentando sair. Quando o relógio marcou 13h33, a energia da casa acabou. A única luz era a da lanterna, que já estava fraca. Lucas se trancou no quarto, empurrando a cama contra a porta. O som de passos ecoava pelo corredor. Alguém estava lá. De repente, a maçaneta da porta do quarto começou a girar lentamente. Lucas segurou a faca com força, o corpo tremendo. A porta se abriu com um estalo, revelando nada. Apenas a escuridão do corredor. Mas, quando ele olhou para o espelho do quarto, viu, atrás dele, uma figura alta, com olhos fundos e vazios, pele cinzenta e um sorriso distorcido. A última coisa que Lucas ouviu foi o som da porta do porão se abrindo e passos pesados subindo as escadas. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. A única pista do que aconteceu foi a porta do porão aberta e marcas de arranhões na parede, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da escuridão. Lucas nunca foi encontrado, mas quem passa pela casa à noite jura ouvir sussurros, chamando seu nome. O plantão maldito. Eu sou clínico geral há 8 anos e trabalho no SUS desde que me formei. Já vi de tudo. Acidentes grotescos, violência urbana, doenças raras. Mas nada me preparou para aquela noite. Era um plantão comum em um hospital público de uma cidade pequena do interior. O prédio era antigo, as luzes piscavam e o cheiro de desinfetante misturado com mofo impregnava o ar. O cansaço já pesava quando, por volta das 2 da manhã, uma ambulância chegou trazendo um paciente em estado grave. Os paramédicos estavam pálidos. "Achamos ele na beira da estrada. Tá vivo, mas tem algo errado com ele." Eu olhei para a maçã. O homem devia ter uns 40 anos. Pele pálida, respiração ofegante. O que me preocupou foram os olhos, completamente brancos. Nenhuma pupila, nenhuma reação à luz. Examinei-o e pedi exames. Sem ferimentos aparentes, sem sinais de traumas. Mas a frequência cardíaca estava irregular, os reflexos ausentes e a pele absurdamente fria. A enfermeira tentou coletar sangue, mas a agulha parecia não perfurar sua pele de forma alguma. Quando finalmente conseguiu, o líquido que saiu não era vermelho, era negro, espesso, oleoso. Todos ficamos em silêncio. Foi aí que ele começou a sussurrar.
palavras em uma língua que eu nunca ouvi antes. Sons guturais, algo entre um lamento e um rosnado. A enfermeira deixou os tubos caírem no chão e recuou. O monitor cardíaco disparou em um ritmo frenético, como se o coração dele estivesse prestes a explodir. E então, parou. O paciente estava morto. Conferi os sinais vitais 3 vezes. Nenhum batimento, nenhuma respiração. Mas os olhos dele ainda estavam abertos, mirando o teto com aquele branco fantasmagórico. Avisei a enfermagem que iríamos levar o corpo para o necrotério. Quando me virei para sair, ouvi um barulho atrás de mim. Um estalo, como de um osso se deslocando. Virei-me a tempo de ver o paciente sentar na maca. O ar ficou denso. Um cheiro podre, como carne em decomposição, tomou conta do ambiente. A enfermeira gritou. Um dos residentes caiu para trás, derrubando uma bandeja de instrumentos. Eu fiquei paralisado. O homem sorriu. Um sorriso impossível, largo demais, revelando dentes alongados e afiados. Doutor, ele sibilou, com uma voz que não era dele. Era grave, rouca, antiga. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. O paciente se levantou da maca com movimentos travados, como uma marionete desengonçada. Então ele deu um passo em minha direção. Nesse momento, a porta do quarto se abriu bruscamente e o segurança do hospital apareceu, acompanhado de 2 enfermeiros. Eles pararam ao ver a cena, mas o segurança, talvez por puro instinto, sacou o cacetete e avançou contra o homem. Ele não deveria ter feito isso. O paciente moveu-se rápido demais para algo morto. Agarrou o segurança pelo pescoço e o ergueu do chão com uma única mão. O homem debatia-se, ficando roxo. Os enfermeiros gritavam, sem saber o que fazer. Reunindo toda a coragem que me restava, peguei um desfibrilador e, sem pensar 2 vezes, ajustei a carga para o máximo e pressionei as pás contra o peito daquela coisa. Um estalo, um cheiro de carne queimada. O paciente soltou um grito inumano e largou o segurança, que caiu no chão inconsciente. A criatura começou a se debater, espumar pela boca. Caiu para trás, tremendo como se estivesse tendo um ataque. Seus olhos começaram a escurecer, a pele ressecar, como se estivesse envelhecendo décadas em segundos. E então, parou de novo. Dessa vez, esperamos mais de meia hora antes de remover o corpo. Mas algo me diz que ele nunca foi embora de verdade. Desde aquela noite, eu ouço sussurros pelos corredores do hospital. Sombras se movem onde não deveriam. E de vez em quando, sinto um cheiro estranho de carne queimada misturado ao mofo. Nunca mais trabalhei no turno da madrugada. Trabalhar no SUS é uma experiência desafiadora, mas algumas noites podem transformar qualquer descrente em um fiel devoto do medo. Foi o que aconteceu com um jovem médico durante um plantão noturno em um hospital afastado, onde o tempo parecia se arrastar e os corredores vazios ganhavam vida com sombras inquietantes. Naquela noite, o hospital estava especialmente silencioso. Os pacientes já haviam sido atendidos, e o médico aproveitou para organizar alguns prontuários. A enfermeira responsável pelo plantão havia saído para pegar café, deixando-o sozinho na sala de atendimento. O relógio marcava 2h47 quando o silêncio foi interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Curioso, ele se levantou e caminhou até a porta, esperando ver algum paciente perdido. Mas o corredor estava vazio. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que os passos continuavam ecoando, mesmo sem ninguém ali. Hesitante, voltou para sua mesa, tentando se convencer de que era apenas o cansaço pregando peças. Minutos depois,
O barulho da maca sendo arrastada pelo chão rompeu o silêncio novamente. Ele conhecia bem aquele som, pois as macas antigas do hospital sempre faziam um barulho característico ao serem movidas. Decidiu investigar e, ao dobrar a esquina do corredor, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma maca se movia lentamente sozinha, deslizando sem que ninguém a empurrasse. Sentiu seu coração acelerar e voltou correndo para a sala. Tentou racionalizar. Talvez o chão estivesse desnivelado ou fosse uma corrente de ar. Mas quando ouviu uma risada baixa e arrastada ecoando pelas paredes, soube que algo estava muito errado. O telefone da recepção tocou, rompendo sua paralisia. Correu até lá e atendeu, mas do outro lado só havia silêncio. Alô? Zrenia, disse ele, a voz trêmula. O silêncio persistiu, até que um sussurro quase imperceptível se fez ouvir. Doutor, me ajude. O arrepio voltou, e antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a linha caiu. Respirando fundo, tentou convencer-se de que era algum trote ou interferência na linha. No entanto, ao virar-se para voltar à sala, algo chamou sua atenção. No final do corredor, um homem vestindo um avental hospitalar manchado de sangue o encarava. Seu rosto era uma mistura de tristeza e ódio, e seus olhos negros pareciam perfurar sua alma. O médico congelou, quis gritar, correr, mas seus pés pareciam enraizados no chão. A figura começou a andar lentamente em sua direção, arrastando os pés como se estivesse fraco. Cada passo reverberava pelo corredor, e um cheiro forte de sangue começou a impregnar o ar. Com um esforço sobre-humano, o médico conseguiu dar um passo para trás, mas no instante em que piscou, o homem desapareceu. Tudo voltou ao silêncio, mas a sensação de que algo o observava permaneceu. No dia seguinte, ao contar o ocorrido para os colegas, uma enfermeira mais velha apenas suspirou e murmurou: "Você viu ele, não foi?" Confuso, o médico perguntou do que ela estava falando. E foi então que ouviu a história. Anos atrás, um cirurgião do hospital cometeu um erro fatal durante um procedimento e acabou tirando a própria vida no vestiário. Desde então, relatos de sua aparição eram comuns entre os funcionários, e especialmente durante a madrugada. O médico nunca mais trabalhou naquele hospital, mas todas as noites, quando está sozinho, sente o mesmo cheiro de sangue no ar. E às vezes, apenas às vezes, ouve os passos ecoando ao longe. Era mais um plantão na unidade de pronto atendimento. O relógio marcava 6h30 quando cheguei, e o ambiente já parecia mais sombrio do que de costume. O cheiro de desinfetante misturado com algo metálico e ferruginoso impregnava o ar. O hospital, velho e com infiltrações, rangia baixinho, como se respirasse sozinho. A sala de espera estava lotada, mas havia algo diferente. Os pacientes pareciam estranhamente calados, seus olhos fundos e vazios. Caminhei até a recepção e percebi que a enfermeira me olhava com uma expressão de desconforto. "Doutor, algo está errado hoje. Os pacientes, eles estão estranhos." Antes que eu pudesse responder, um som metálico ecoou pelo corredor. Uma maca vazia se moveu sozinha, deslizando lentamente, como se empurrada por mãos invisíveis. Engoli em seco e tentei racionalizar. Talvez o chão estivesse inclinado, talvez o vento. O primeiro paciente entrou na sala de atendimento. Um homem pálido, magro, com olhos arregalados. Suas mãos tremiam. "Doutor, tem algo dentro de mim", ele sussurrou. "O que sente?" Perguntei, tentando manter a calma. "Algo rasteja dentro da minha pele." Ele levantou a camisa, revelando um movimento anormal sob a pele do abdômen, como se algo estivesse vivo ali. Tentei tocar, mas ele gritou, se contorcendo. Os olhos reviraram, e então
Silêncio. Sua boca se abriu e um líquido negro escorreu pelo canto de seus lábios. Um cheiro podre preencheu o ambiente. Chamei os enfermeiros, mas quando voltei o olhar para ele, o corpo já não estava mais ali. Apenas um rastro escuro levando para debaixo da mesa. O medo começou a crescer em mim. A sala de espera parecia mais cheia, mas agora os pacientes me olhavam de forma diferente. Era como se soubessem algo que eu não sabia, como se estivessem à espera de algo. O rádio da emergência chiou, emitindo um som distorcido. Vozes sussurravam, repetindo meu nome em um tom baixo e ameaçador. Corri até a sala de emergência, onde outro caso grave chegava. Uma mulher pálida, com os olhos fundos e arregalados. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. Então ela apontou para trás de mim. Virei devagar e vi. Algo estava lá. Algo que não deveria estar. Uma sombra alta, retorcida, com membros desproporcionais. Seus olhos brilhavam no escuro do corredor. Então, um a um, os pacientes começaram a se levantar, todos ao mesmo tempo, como se fossem marionetes. A luz piscou. Gritos ecoaram. A unidade de pronto atendimento se transformou em um pesadelo vivo. E eu estava preso lá dentro. Corri pelos corredores tentando encontrar uma saída. As portas estavam trancadas. Os rostos dos pacientes estavam irreconhecíveis, contorcidos em expressões inumanas. Um deles se aproximou e sussurrou: "Doutor, você também faz parte disso." Meu coração disparou. O chão pareceu tremer sob meus pés. As paredes do hospital começaram a pulsar, como se estivessem vivas. As luzes piscavam em um ritmo irregular. Então, ouvi um som gutural vindo da sala de cirurgia. Empurrei a porta com força e me deparei com um cenário impossível. O paciente que havia sumido estava ali, deitado sobre a mesa, mas seu corpo se retorcia de maneira anormal. Algo estava saindo dele, algo com tentáculos escuros e olhos brilhantes. Tentei recuar, mas algo segurou meu ombro. Olhei para trás e vi a enfermeira com um sorriso sinistro. Seus olhos eram completamente negros. "Já não há mais saída para vocês," ela disse, com uma voz que não era dela. A coisa que saía do paciente se lançou em minha direção. Senti um frio insuportável tomar meu corpo. A realidade ao meu redor se dissolveu em sombras e sussurros. Então, acordei. Eu estava de volta ao meu plantão, sentado na sala de descanso. O relógio marcava 6h30. Tudo parecia normal, mas o cheiro metálico ainda estava no ar. Levantei-me lentamente e saí para o corredor. A sala de espera estava cheia de pacientes calados, com olhos fundos e vazios. E aí então, uma maca se moveu sozinha outra vez. Dessa vez, não havia explicação lógica a oferecer. Eu sabia que algo me esperava. Algo que eu não poderia evitar. O rádio da emergência chiou novamente. E dessa vez não eram apenas sussurros. Era a minha própria voz, repetindo, em um tom frio e distorcido: "Doutor, eles vieram te buscar." O ambiente começou a girar e um peso invisível caiu sobre meus ombros. Eu não podia mais me mover. O som ao meu redor ficou abafado, como se eu estivesse submerso. Pacientes, enfermeiros, todos começaram a se dissolver em sombras e vultos. Então, a sombra alta e distorcida emergiu do fim do corredor. Dessa vez, não apenas me observava. Vinha em minha direção. Meu corpo paralisou. Eu queria correr, queria gritar, mas minha boca não se movia. Algo dentro de mim começou a queimar, a se retorcer. O chão se abriu e fui engolido pela escuridão. Quando abri os olhos novamente, não estava mais no hospital. Estava em um lugar frio, úmido, sem cor. O hospital agora era apenas um eco distante e as vozes sussurrantes ainda me chamavam. Eu nunca... A criatura no espelho.
Desde criança, sempre tive medo de espelhos à noite. Minha avó dizia que os espelhos eram portais para outra dimensão e que nunca se devia encarar o próprio reflexo no escuro. Eu achava isso apenas um conto assustador até a noite em que tudo mudou. Eu tinha 22 anos e morava sozinho em um apartamento antigo no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas aconchegante, e o único item que eu trouxe da casa dos meus pais foi um enorme espelho de moldura dourada, herança da minha família. O espelho sempre ficava no corredor que levava ao meu quarto, e à noite eu evitava olhar diretamente para ele. Algo nele me incomodava. Numa madrugada, acordei com sede e fui até a cozinha. O apartamento estava em total silêncio, exceto pelo som distante de um relógio marcando as horas. Enquanto passava pelo espelho, senti um arrepio na espinha. Por algum motivo, parei e olhei meu reflexo. Foi quando percebi que algo estava errado. O reflexo demorou um segundo a mais para se mover. Pisquei os olhos, convencido de que era minha imaginação. Mas então, meu reflexo sorriu. Eu não tinha sorrido. Meu coração disparou e eu recuei alguns passos. No espelho, meu reflexo continuava sorrindo de uma maneira sinistra. Os olhos estavam mais escuros, fundos, quase como se não houvesse nada dentro deles. Então, ele moveu a mão para me cumprimentar. Corri para o meu quarto e bati a porta, tentando convencer a mim mesmo de que estava apenas delirando. Mas então, ouvi um barulho estranho. Um som úmido, como se alguém estivesse arranhando o vidro com unhas molhadas. O som vinha do espelho. Peguei meu celular e iluminei a porta. A luz tremia na minha mão suada. O som ficou mais alto, seguido por uma risada baixa e arrastada. Então, a porta do meu armário se abriu sozinha. Eu gritei. Saí correndo do apartamento e só voltei no dia seguinte com alguns amigos. Quando inspecionamos o espelho, ele estava normal. Nenhum sinal de arranhões, nenhuma marca. Mas quando um dos meus amigos tocou a superfície, ele ficou pálido e disse que sentiu algo frio, como se estivesse tocando gelo. Naquela noite, joguei o espelho fora. Mas até hoje, às vezes, quando passo por uma superfície refletora à noite, sinto que algo está me observando do outro lado. O homem na estrada. Isso aconteceu comigo há cerca de 5 anos, em uma estrada deserta no interior. Eu estava voltando para casa depois de uma viagem de trabalho, dirigindo sozinho no meio da noite. Não havia carros por perto, e a única coisa iluminando o caminho eram os faróis do meu carro e a lua cheia no céu nublado. A estrada era estreita e sinuosa, cercada por uma densa floresta dos dois lados. O rádio não pegava sinal, então a única coisa que me acompanhava era o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto gasto. Foi então que o vi pela primeira vez. Um homem parado no acostamento, vestindo um terno escuro e um chapéu. Ele estava completamente imóvel, olhando para o carro conforme eu passava. Seu rosto estava coberto pela sombra do chapéu, mas pude sentir seus olhos sobre mim. Meu coração acelerou. Não havia cidades ou vilarejos próximos. Então o que aquele homem estaria fazendo ali, sozinho, no meio da noite? Segui dirigindo, mas algo me incomodava. Alguns minutos depois, olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, mas algo estava errado. Ele parecia mais próximo do que antes. Meus instintos me disseram para acelerar, e foi o que fiz. Mas depois de mais alguns quilômetros, olhei novamente pelo espelho retrovisor. O homem agora estava no meio da estrada, parado. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Havia mais figuras ao lado dele. Todas vestiam roupas escuras, seus rostos ocultos pelas sombras da noite. O pânico tomou conta de mim.
Pisei no acelerador, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas então, senti algo gelado tocar minha nuca. Foi uma sensação horrível, como dedos finos e frios pressionando minha pele. Olhei para o banco de trás pelo espelho e quase perdi o controle do carro. O homem estava sentado no banco traseiro, seu rosto agora completamente visível. Mas não era um rosto humano. Seus olhos eram enormes e vazios, e sua boca estava aberta em um sorriso largo demais para ser natural. Gritei e virei o volante bruscamente. O carro saiu da pista e derrapou até parar no meio da estrada. Ofegante, olhei para trás. Não havia ninguém lá. Saí do carro, tremendo, tentando recuperar o fôlego. A estrada estava vazia, sem sinal do homem ou das figuras na estrada. Depois disso, nunca mais dirigi sozinho à noite. Mas às vezes, quando estou sozinho no carro, sinto um arrepio na nuca, como se dedos frios estivessem me tocando novamente. O último sussurro da colina. A chuva castigava o telhado da velha casa, abandonada no alto da colina. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando por breves instantes a fachada em ruínas, como se quisessem revelar os segredos obscuros que ali residiam. Daniel estacionou seu carro na estrada de terra e contemplou o casarão à sua frente. Ele tinha ouvido as histórias, lendas sobre desaparecimentos e sussurros noturnos, mas sua curiosidade o impelia a explorar o lugar. Ao empurrar a porta pesada, um rangido profundo ecoou pela escuridão. O ar carregava um cheiro pútrido de madeira apodrecida e algo mais, algo doce e enjoativo. As paredes eram cobertas por papéis de parede descascados. Manchas escuras espalhavam-se como sombras retorcidas. Daniel iluminou o ambiente com a lanterna, revelando móveis velhos cobertos de poeira e lençóis amarelados. Uma escada em espiral levava ao andar superior, e ao seu lado um corredor se estendia até a cozinha. A cada passo que dava sentia-se observado. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que assobiava através das frestas e pelo som da água pingando de um cano furado. Ao passar pelo corredor, vislumbrou um espelho empoeirado e, por um instante, jurou ter visto um vulto atrás de si. Virou-se abruptamente, mas não havia nada além da escuridão. Decidiu subir as escadas, que rangeram sob seu peso. No topo, um longo corredor se estendia. Portas entreabertas revelavam quartos cobertos de decadência. Em um deles, encontrou um berço antigo. O móvel balançava levemente, como se alguém o tivesse tocado. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De repente, um choro infantil ecoou pela casa. Era baixo, quase um lamento. Seu coração disparou. O som parecia vir do porão. Descendo apressadamente, encontrou uma porta de madeira carcomida. Hesitou por um momento, mas algo o impulsionou a abrir. Lá dentro, a escuridão era absoluta. O fedor era sufocante, uma mistura de podridão e carne estragada. Ele acendeu sua lanterna, revelando degraus que mergulhavam nas trevas. Cada degrau que descia parecia levá-lo para fora da realidade. O choro continuava, agora mais nítido. No fundo do porão, encontrou um berço idêntico ao que vira no quarto. A madeira estava podre, coberta de marcas de garras. No colchão, um pequeno corpo retorcido jazia envolto em trapos escuros. A pele era acinzentada, os olhos, cavidades vazias que pareciam fitá-lo. Então, um sussurro preencheu o ambiente. Você veio tarde demais. A voz era fria, sem emoção. Daniel congelou. O berço começou a se balançar sozinho, cada vez mais rápido. Do teto, mãos esqueléticas emergiam, arranhando as paredes. Passos ecoaram atrás dele. Ao se virar, viu uma figura alta e encurvada, com olhos brancos brilhando na escuridão. Seus braços eram longos demais, seus dedos afiados como lâminas. A criatura abriu a boca
revelando uma fileira de dentes serrilhados. Daniel tentou correr, mas seus pés estavam presos no chão. Sentiu algo tocar sua nuca, dedos gelados e úmidos. Um grito rasgou sua garganta, mas o som foi engolido pelo abismo que se abria ao seu redor. A última coisa que viu foi o rosto da criatura se aproximando, olhos vazios e famintos. Na manhã seguinte, a polícia encontrou seu carro abandonado na estrada. A casa continuava lá, silenciosa e impenetrável. Nenhum vestígio de Daniel foi encontrado. Apenas o eco de um choro infantil, misturado ao vento, ainda ressoava pela colina. Meses depois, um grupo de exploradores urbanos decidiu desafiar as lendas e entrou na casa. O tempo parecia ter parado ali dentro. Um deles, Juliana, encontrou o celular de Daniel no chão do porão. O aparelho estava com a tela rachada, mas ainda exibia uma gravação inacabada. Eles deram play. A filmagem tremia, mostrando a visão desesperada de Daniel, seu fôlego acelerado e o choro que vinha do berço. Tem algo aqui, algo me observando. Zrenia, murmurava sua voz trêmula. De repente, um grito cortou a gravação e a tela ficou escura. O grupo subiu apressado as escadas, mas a porta do porão bateu com força. Uma risada gélida ressoou pelas paredes. Algo os trancara lá dentro. A lanterna falhou, e no breu absoluto a voz sussurrou novamente. Agora é a vez de vocês. Na manhã seguinte, os moradores da vila vizinha relataram gritos vindos da colina durante a madrugada. A polícia foi chamada, mas nada encontraram, além da casa vazia e das mochilas dos exploradores abandonadas na entrada. O casarão, envolto por sombras e segredos, continuava esperando por sua próxima vítima. E assim, os sussurros da colina jamais cessaram. O céu escurecia no horizonte quando Joaquim engatou a marcha e puxou seu velho Scania 113 pela estrada. Já passava das 6 da tarde e ele ainda tinha muitos quilômetros pela frente antes de poder descansar. O frete daquela vez era especial. Uma carga de produtos perecíveis que precisava chegar a tempo ao destino. Uma distribuidora em Belo Horizonte. Com mais de 30 anos de estrada, Joaquim conhecia cada buraco, cada curva traiçoeira e cada ponto de parada onde a comida era boa e o café era forte o suficiente para manter qualquer caminhoneiro acordado. Mas aquela viagem estava sendo diferente. O tempo estava fechado. A chuva insistente tornava a pista escorregadia e o rádio chiava, interrompendo a música sertaneja que sempre o acompanhava nas longas jornadas. A noite caiu rapidamente e a estrada, antes movimentada, foi ficando cada vez mais vazia. Joaquim sabia que precisava manter o foco, pois aquele trecho da BR-381 era famoso pelos constantes assaltos a caminhões. Lembrou-se do colega Tião, que meses antes fora rendido e teve toda a carga levada. Não queria ser mais um na estatística. Ao passar pelo quilômetro 218, avistou um caminhão parado no acostamento. Os faróis piscavam e um homem fazia sinal pedindo ajuda. O instinto de camaradagem falou mais alto. Parou seu caminhão um pouco à frente e desceu com a lanterna em mãos. Boa noite, companheiro. Problemas? Perguntou Joaquim enquanto observava o homem de perto. O sujeito, um rapaz de uns 30 e poucos anos, estava suado e visivelmente nervoso. Sim, senhor. Meu caminhão morreu do nada e não dá nem sinal de vida. A bateria pode ter arriado, mas não sei direito. Joaquim estranhou a situação. Um caminhão como aquele não costumava dar problema assim, de repente. Mas, antes que pudesse pensar muito, ouviu um barulho vindo da mata ao lado da pista. Quando se virou, viu 2 homens saindo da escuridão, armados.
Perdeu, tiozão! Gritou um dos bandidos, apontando um revólver para ele. O coração de Joaquim disparou. Já tinha ouvido histórias assim. Caminhoneiros caindo em emboscadas ao tentar ajudar colegas na estrada. Sentiu um gosto amargo na boca, mas sabia que reagir não era uma opção. Levantou as mãos devagar e tentou manter a calma. Calma, rapaziada. Não precisa de violência. Levem o que quiserem. Um dos assaltantes ordenou que ele entregasse a chave do caminhão. Joaquim hesitou por um instante, mas logo percebeu que sua vida valia mais do que a carga. Jogou a chave no chão e um dos ladrões correu para pegá-la. Enquanto isso, o homem que fingia estar com o caminhão quebrado tirou um rádio do bolso e disse algo inaudível. De repente, o silêncio da estrada foi rompido por sirenes. Luzes vermelhas e azuis iluminaram a noite. A polícia rodoviária surgiu em 2 carros, cercando os bandidos antes que pudessem fugir. Os criminosos tentaram correr para a mata, mas foram rapidamente imobilizados pelos policiais. Joaquim, ainda tentando entender o que acontecia, viu o homem que pedia ajuda se aproximar e sorrir. Desculpe pela encenação, amigo. Eu sou policial infiltrado. A gente estava monitorando essa quadrilha há semanas e precisava pegá-los em flagrante. Sua parada nos ajudou a dar o bote. Joaquim soltou o ar preso no peito. Nunca imaginou que uma noite que prometia ser apenas mais uma na estrada acabaria daquele jeito. Depois de prestar depoimento, recebeu de volta sua chave e seguiu viagem, ainda com a adrenalina correndo nas veias. Ao chegar ao seu destino, contou a história aos colegas caminhoneiros que ouviram com atenção e incredulidade. Todos sabiam dos perigos da estrada, mas aquele episódio mostrou que, às vezes, a sorte e a justiça andam lado a lado. Com um café quente na mão e o cansaço finalmente batendo, Joaquim sorriu. A estrada sempre reservava surpresas, e ele, como bom caminhoneiro, já estava pronto para a próxima aventura. Era uma noite fria e nublada, quando Jorge, um caminhoneiro experiente, pegou a estrada para uma longa viagem interestadual. Ele estava acostumado com as madrugadas solitárias, mas algo naquela noite parecia diferente. O silêncio era quase opressor e o rádio só chiava, sem sintonizar estação alguma. Por volta das 3 da manhã, Jorge dirigia por um trecho isolado de estrada, cercado por mata fechada. O farol iluminava apenas alguns metros à frente, criando sombras distorcidas entre as árvores. Foi então que ele viu uma figura à beira da estrada. Era uma mulher pálida, de cabelos longos e escuros, vestindo um vestido branco sujo. Ela ergueu a mão, pedindo carona. Jorge hesitou, mas parou o caminho. Quando abriu a porta, a mulher subiu sem dizer uma palavra e se sentou ao seu lado. Seu cheiro era estranho, uma mistura de terra molhada e ferrugem. "Para onde você vai?" perguntou ele, tentando parecer tranquilo. A mulher permaneceu em silêncio, apenas apontando para frente. O clima dentro da cabine ficou pesado e Jorge começou a se sentir desconfortável. Pelo espelho retrovisor, ele notou algo estranho. A mulher não tinha reflexo. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele tentou fingir que não percebeu e seguiu dirigindo. Poucos minutos depois, sem aviso, a mulher murmurou com uma voz fria e distante: "Ele está vindo." Jorge sentiu um arrepio intenso e olhou para o lado, mas a mulher havia desaparecido. O banco estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Seu coração disparou e suas mãos suavam no volante. De repente, os faróis piscaram, o motor falhou por um instante e, no meio da estrada, uma sombra gigantesca cruzou seu caminho. Ele conseguiu frear a tempo, mas quando olhou novamente, não havia nada ali.
Sem pensar duas vezes, Jorge acelerou e dirigiu sem parar até encontrar um posto de gasolina. Desceu do caminhão tremendo e foi até o frentista, que o olhou com estranheza. "Você tá pálido, amigo. Viu alguma coisa na estrada?" Jorge assentiu, ainda sem fôlego. O frentista suspirou e coçou a cabeça. "Não é o primeiro que fala disso. Dizem que uma mulher morreu atropelada nesse trecho anos atrás, e sempre que alguém a vê, significa que algo pior está por vir." O caminhoneiro sentiu um frio na espinha. Ele sabia que jamais esqueceria aquela noite e, no fundo, temia a próxima viagem. Na Rota do Perigo, uma jornada inesquecível. Joaquim sempre soube que a estrada era cheia de surpresas. Com mais de 3 décadas no volante, já tinha enfrentado de tudo: tempestades, estradas esburacadas, problemas mecânicos e até mesmo assaltos. Mas nada o preparou para a jornada que enfrentaria naquela noite. Ele havia saído de São Paulo com destino a Belém do Pará, transportando uma carga de equipamentos agrícolas. A rota era longa e cheia de desafios, especialmente ao atravessar a região norte do país, onde algumas estradas eram praticamente trilhas de terra e lama. Mesmo assim, Joaquim confiava em sua experiência e no seu velho Volvo FH, que nunca o deixara na mão. A primeira parte da viagem transcorreu sem problemas. Joaquim fez uma parada em Uberlândia para descansar um pouco e revisar o caminhão. Checou os pneus, os freios e os faróis, abasteceu o tanque e tomou um café forte na lanchonete de um velho amigo. Depois de um breve descanso, voltou à estrada, disposto a percorrer mais algumas centenas de quilômetros antes da próxima parada. Por volta da meia-noite, já na BR-163, o tempo começou a virar. O céu, antes estrelado, foi tomado por nuvens pesadas e ameaçadoras. Em poucos minutos, uma chuva torrencial caiu sobre a estrada, dificultando a visibilidade e tornando a pista escorregadia. Joaquim reduziu a velocidade e manteve a atenção redobrada. Foi então que viu algo incomum à frente. Um carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Ao se aproximar, percebeu que uma mulher fazia sinais desesperados. O instinto de caminhoneiro falou mais alto e ele decidiu parar. Ligou o pisca-alerta, engatou o freio de mão e desceu. "Boa noite, senhora. Precisa de ajuda?" perguntou, cobrindo a cabeça com a jaqueta para se proteger da chuva. A mulher parecia aflita. Ela explicou que o carro tinha morrido e que não conseguia dar partida de jeito nenhum. Joaquim examinou o motor, mas não encontrou nada de errado visível. Enquanto tentava entender o problema, ouviu um ruído estranho vindo da mata ao lado da estrada. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, 3 homens surgiram da escuridão. Um deles apontou uma arma diretamente para Joaquim. "Perdeu, velho! Passa tudo o que tem!" gritou um dos criminosos. Joaquim levantou as mãos, mantendo a calma. Sabia que reagir não era uma opção. A mulher, que parecia aflita, agora exibia um sorriso cínico. Era uma armadilha. "Não precisa disso, rapaziada", disse Joaquim, tentando ganhar tempo. "Peguem o que quiserem e me deixem ir embora." Os assaltantes vasculharam seus bolsos e subiram na cabine do caminhão para procurar mais objetos de valor. Enquanto isso, Joaquim observava a situação e esperava uma oportunidade de escapar. Ele sabia que, se o levassem para outro local, suas chances de sair vivo seriam menores. Foi então que uma luz forte iluminou a estrada. Um comboio de caminhoneiros se aproximava. Um dos motoristas, percebendo algo estranho, piscou os faróis insistentemente. Os criminosos se assustaram e correram para dentro da mata. Joaquim não perdeu tempo. Subiu no caminhão, deu partida
e acelerou. Pelo retrovisor, viu os outros caminhoneiros parando para ajudá-lo. O rádio começou a chiar e uma voz amiga soou. Joaquim, tá tudo bem, companheiro? Era Toninho, um amigo de longa data. Joaquim respirou fundo e respondeu. Agora tá, meu amigo, agora tá. A viagem continuou, mas a lição ficou. A estrada sempre cobra atenção e prudência, mas no fim, a irmandade dos caminhoneiros faz toda a diferença.